Doutor Caio Augusto, presidente estadual da OAB, só para a gente concluir a entrevista. Ex-presidente Temer preso e a denúncia do Ministério Público, ele tendo movimentado com o seu grupo quase 2 bi em propinas. Sua opinião, surpreendeu a prisão? Não há dúvida de que essas notícias, nos últimos tempos no nosso país, envolvendo pessoas que exerceram cargos de alta valor, de alto comando, entristece a todos nós. Mas é preciso que todos nós acreditemos no funcionamento das nossas instituições, por isso devemos aguardar os encaminhamentos. É bem verdade que temos que sempre levar adiante uma discussão muito clara e objetiva, com a necessidade de respeito absoluto aos direitos e garantias constitucionais, notadamente no que diz respeito à oportunidade do exercício da defesa, e não apenas em função desta ou daquela pessoa, mas como conquista civilizatória que surgiu em favor da humanidade de todo cidadão. Não há dúvida que todos nós aguardaremos o desfecho destes encaminhamentos, com a ponderação de que cada um há de responder por suas ações. Muito bem. Obrigado, doutor Caio Augusto, presidente estadual da OAB, visitando Marília, nosso convidado especial, ele que acompanha também a posse de Marlúcio Bonfim Trindade, reeleito presidente da OAB Marília. Bem, o verão terminou, mas foi complicado no abastecimento d'água em Marília, na Zona Norte, Zona Oeste e Zona Sul, o que prova a necessidade de investimento na perfuração de novos poços. Na Zona Oeste, uma perfuração importante. Confira. Olá, obrigado, tá? Este é o estamos às ordens. Poço que nós estamos perfurando no nosso mandato. E é uma alegria muito grande este momento da água jorrar, brotar do fundo da terra, a água que é vida, a água que é a graça da nossa vida, da nossa existência. Fico muito feliz e o nosso compromisso de trabalhar arduamente, incansavelmente, para resolver de vez o problema da falta de água de Marília, que se estende há muitas décadas. Mas estamos confiantes e a nossa meta é essa. Até o final do nosso mandato, 15 poços perfurados. Meu muito obrigado a todos. Garoto, isso é coisa de Deus, rapaz! Importante, realmente. Bem, o assunto do momento é a prisão do ex-presidente Temer. Repercute no Brasil e no mundo. Aliás, vamos conferir o momento em que Temer foi preso hoje pela manhã na capital paulista, na capital pela Polícia Federal, por determinação de juiz federal do Rio de Janeiro. Confira. Ele deixou a residência e aí ele foi interceptado pelos agentes da Polícia Federal. As informações que nós temos até o momento é que a ordem de prisão contra Temer é preventiva. Ela foi assinada pelo juiz da 7ª Vara da Polícia Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, e essa prisão do ex-presidente, ela está baseada na delação do doleiro Lúcio Funaro. Ele delatou um esquema de corrupção no Congresso Nacional que seria chefiado pelos caciques do MDB. A prisão também teria sido no âmbito do inquérito dos portos, que depois que Temer deixou o cargo, passou para a primeira instância, foi desmembrado aqui em São Paulo, parte para o Rio de Janeiro e também em Brasília. O inquérito se refere a um decreto de 2017 que investiga suspeitas que Temer teria recebido dinheiro de empresas de terminais portuários ao longo de mais de 20 anos de sua vida política. Tem relação também com a Operação Radioatividade, que investiga suspeita de irregularidades em contratos da Eletronuclear.
Tá aí, manchete que veio do momento. Esquema de Temer movimentou quase 2 bi em propinas. Realmente impressiona. E a gente continua repercutindo. Mais um jurista, nosso convidado, doutor Luciano Braz. Boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Surpreendeu a prisão? Bem, para quem acompanha o cenário político no Brasil, né, já se esperava que o Michel Temer, após a finalização do cargo dele, a entrega do cargo dele, a prisão dele fosse decretada como medida preventiva, né? E, assim, de certa forma, não surpreendeu. O que me surpreendeu foi a rapidez como tudo se desencadeou. E por que, depois de deixar a presidência, ele acabou preso? É o que se chama, perdeu a imunidade? Não só isso, Zé. A Constituição Federal fala assim que o presidente da República, ele não pode responder por processo ações alheias à sua atividade enquanto presidente, né? Ou seja, então ele só poderia estar respondendo desde que tivesse algum vínculo com o seu exercício, né? Ou seja, desde que o fato fosse inerente à sua atividade enquanto presidente da República. Não obstante, a prescrição também não correria, o crime ficaria suspenso e após o término do cargo dele, o processo voltaria a correr e aí sim, não tendo mais a imunidade, o juiz, que é o juiz prevento, ou seja, aquele que apreciou as primeiras matérias do caso, né, lá no Rio de Janeiro, então todos os envolvidos que têm alguma ligação com os crimes que estão sobre a jurisdição do juiz lá da comarca do Rio de Janeiro, não obstante a pessoa possa morar em outro estado, ele é o juiz competente para tanto. Isso dá credibilidade à Operação Lava Jato, ao Ministério Público, à Polícia Federal e ao próprio Poder Judiciário, doutor Luciano? Olha, José Henrique, a tua pergunta ela é muito boa e, para resumir, tentar sintetizar toda a argumentação que você trouxe aí, nós poderíamos apontar que tem 2 efeitos, o efeito no campo jurídico e um efeito no campo político, porque a ciência do direito você faz no meio dessa fronteira. De um lado nós temos a teoria do Estado, que lida com a ciência política, e do outro lado nós temos a teoria do direito. No meio disso é a crise instalada no Brasil. A partir da ação 420, que foi do Mensalão, que iniciou-se lá em 2002, a sociedade brasileira estava dormida até certo ponto e ali começou a despertar, né? Depois veio os manifestos, no final do governo Lula e depois no primeiro mandato da Dilma Rousseff, e aquele sentimento de injustiça, de impunidade, e a maioria dos políticos brincavam com a cara da sociedade. Surgiu uma nova, vamos dizer assim, os novos juízes que estavam surgindo nesse cenário, indignados com essa situação, né? Ou seja, aplicou-se o que a Constituição fala, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de classe social, cargo, etc. Podendo ser um presidente da República ou até mesmo, com todo respeito, aquela pessoa que colhe material para reciclagem, cometeu um crime, tem que ser apreciado pelo Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, o juiz, ele tem um poder-dever, ou seja, ele tem um poder para analisar e também ele tem a obrigação de aplicar o preceito secundário da pena. Ou seja, se a pessoa cometeu um fato que é discriminado como crime, o juiz ele tem o dever de aplicar a sanção penal. E nesse sentido, a sociedade se vê com a honra lavada, né? Porque a administração pública, aquele que lida com a administração pública, ele tem que ter uma conduta proba. Não somente, o que é uma conduta proba? Dentro da moralidade, que preze pela ética, pela justiça. E não somente com aquele discurso moralista, mas as ações do funcionário público, seja um presidente, seja um secretário, tem que ser ética. E o outro viés, como havia colocado para você, do ponto de vista político, né? Ou seja, então, dentro da economia, da política externa, vamos dizer assim, os estados estrangeiros estão olhando para o Brasil agora com mais respeito, né? Com mais dignidade. Sempre se falou que aqui é o país da impunidade. E hoje nós temos 2 ex-governadores presos, nós temos um ex-presidente da Câmara dos Deputados preso, nós temos 2 ex-presidentes presos, a presidenta Dilma também denunciada, fora uma centena
dezenas de outros políticos que estão sendo denunciados em decorrência da Lava Jato. Muito bem. Obrigado ao jurista Luciano Braz, também nosso convidado para falar sobre o assunto do momento, a prisão do ex-presidente Temer. E para fechar, uma data que não pode passar em branco, os meios de comunicação têm obrigação de levar informação à população. O Dia Internacional da Síndrome de Down. Confira. A nossa ideia é inicialmente fazer uma mini consulta. Nessa mini consulta nós identificaremos o que nós chamamos de fatores de risco. Entre os fatores de risco principais, nós temos a idade materna. A idade materna considerada de risco a partir dos 35 anos. Antecedentes positivos ou familiares da própria síndrome e, em certo termo, também a idade materna. Depois de considerarmos esses fatores de risco, o principal rastreamento, o método de a gente estabelecer se o bebê tem risco ou não de síndrome de Down é realizar o exame ultrassonográfico. Hoje o exame ultrassonográfico de primeiro trimestre, que é feito entre 11 e 13 semanas e 6 dias, nas quais nós procuramos por sinais que eventualmente esse bebê tenha de ser portador da síndrome. Então, dentro desses sinais, 3 são os principais, que é a medida da translucência nucal, a medida do osso do nariz e o Doppler do ducto venoso. Esses sinais vão potencializar, aumentar o risco ou diminuir o risco de uma paciente ser portadora de um bebê com síndrome de Down ou não. Então, esse é o primeiro passo. Existem outros testes também. Um dos testes que é realizado são os testes bioquímicos, ou seja, são dosagens no sangue da mãe de determinados elementos. No caso, a fração beta livre e o PAP. Isso normalmente são feitos em laboratórios. Valores normais diminuem o risco e da mesma forma que os outros marcadores ultrassonográficos, valores alterados aumentam o risco. Existem métodos novos, que é o DNA Free Cell, que é um outro tipo de metodologia que nós vamos rastrear e pesquisar no sangue da mãe as células do feto. E se eventualmente o feto for portador, esse tipo de exame é um exame novo, ele vai rastrear e determinar se o bebê é considerado risco ou não. Então, basicamente, a gente tem então os antecedentes, o exame de ultrassom, o exame do Doppler, os marcadores bioquímicos e essa técnica nova que é o DNA Free Cell. A síndrome de Down, ela acontece ao acaso, mas é quando uma pessoa, ao invés de ter 46 cromossomos nas suas células, essas pessoas têm 47 cromossomos. E esse cromossomo a mais é o cromossomo 21. Então, por isso que também é chamada trissomia do 21. As pessoas com síndrome de Down são especiais como as outras, todas as pessoas são especiais. Então esse é um termo que não deve ser usado. Deve ser usado pessoa com deficiência, ou criança com síndrome de Down, ou uma criança com autismo. Especial é um termo que hoje a orientação é que não se use. As crianças com síndrome de Down devem estar nas escolas comuns. E hoje a gente sabe que muitas pessoas com síndrome de Down chegam até a universidade. Então, isso graças ao estudo nas escolas comuns. A questão da autonomia nas pessoas com síndrome de Down é um processo. As famílias, os pais, os familiares do entorno, a escola, todos eles têm um papel na formação da autonomia dessa criança. Claro que cada pessoa vai ter um nível de autonomia, mas é completamente possível que você tenha adolescentes, adultos com síndrome de Down com uma autonomia necessária para andar na cidade, para o seu trabalho, estudar,
manter a sua vida e muitas vezes até morando com algum suporte, mas morando independente da sua família. Isso acontecia lá no século passado. E hoje, né, século 21, a gente tem uma expectativa de vida de 60 anos, mais ou menos. E é claro que com essas pessoas chegando à idade mais avançada, surgem também questões de saúde que antes a gente não via e hoje a gente vê que essas pessoas têm algumas questões de saúde mais precoce do que a população geral. Esse é um estereótipo que se criou e às vezes até que foi mantido por conta de problemas de educação dessas pessoas, de manutenção dessas pessoas numa infantilidade, né? E isso não é, né? Cada pessoa com síndrome de Down tem a sua personalidade variada como nós. Podem ser bem-humoradas ou mal-humoradas. Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.